Fala, seus comuna. Aqui quem tá falando é o Gabriel, esse é o Corte Classista. E hoje eu queria estar abordando o tema que é exatamente isso aqui que tá na tela de vocês. Entendeu? O emprego sobrando e a relação que isso tem com a geração Z. Primeiro a gente vai garimpar aqui mesmo, procurar alguma coisa para assistir, provavelmente vai ser o primeiro vídeo que eu ver. E eu vou comentar em cima disso alguma coisa. E eu quero que vocês tomem isso como uma espécie de exercício. Façam isso e tentem trazer para a dialética materialista tudo que você conseguir extrair desse vídeo. Por exemplo, a relação entre a geração Z ser a geração que está quebrando esses paradigmas do mercado de trabalho. É a geração que quer a implementação do trabalho à distância, né, do home office. É a geração que não quer mais subemprego. É a geração que está dando realmente dor de cabeça, né, para a burguesia. E, eu gostaria de falar que é a geração revolucionária, mas sabemos que não, né? Sabemos que a gente vai precisar de mais um pouco de evolução ainda. E hoje o que a gente mais tem é esse cenário, um desemprego crescente, porém vagas de emprego sobrando. Ah, então vocês não querem trabalhar. Não é assim. A gente quer sim trabalhar, só que a gente quer trabalhar tendo condições dignas de trabalho. E não só de trabalho, de evolução também. Para mim, o principal problema, para mim, Gabriel, dentro das relações de trabalho hoje são os modos como é um modo como esse trabalho afeta a vida lá fora da pessoa. Se você elimina isso, e eu falo isso antes mesmo que salário, o salário tem que aumentar mesmo, o salário mínimo é uma vergonha, né? Ser pago hoje para essas pessoas, muitas vezes não dá nem para aluguel, né? E é bizarro isso. Mas o modo como isso afeta todas as outras questões da sua vida é uma coisa assim desproporcional, velho. Eu não vou foder minha vida toda pra ficar ali ganhando 1.400, R$ 1.500, tá ligado? Eu tenho esse pensamento comigo, fazendo parte da geração Z. Porra, se eu pegar a garrafinha d'água e vender na rua, é capaz que no mês eu tiro mais que isso. E não é nem brincadeira, entendeu? Você faz ali um complementinho de renda e tudo, você tira, tá ligado? Então, eu não vou falar que é fácil, é difícil. É difícil sim, só que é melhor que ficar lá se fudendo, ali, correndo riscos, muitas vezes. Eu trabalho em área industrial, em em uma área industrial com risco nível 4. Então, se ali eu tivesse ganhando menos do que eu ganhando hoje, que já tô ganhando pouco, cara, eu não tava ali não. Tinha metido o pé mesmo, na cara e na coragem, eu já rodei muito assim, né? Então eu já trabalhei, rodei, tipo assim, em questão de ter experiência para conversar, no sentido de eu já tive contato com todo tipo de pessoa que trabalha em todo tipo de coisa. Eu já fui trabalhar em festa de peão em outros estados, pra vocês terem uma ideia. E o que eu pude extrair dessas relações de trabalho é que subempregos não agregam nada. E aquele valor que vai chegar na sua mão vai embora rapidinho. Então você está literalmente dando seu tempo de vida por nada. Então é melhor realmente não trabalhar. E vocês podem ficar revoltados tanto que for, mas é a geração Z que vai quebrar esse paradigma. Então deixa eu calar a boca, né? Que eu tô falando mais que o Luigi nos React. Vamos ver aqui rapidão. Ó, vamos ver esse daqui de um mês atrás, mas é bem dentro do que eu quero falar hoje. Os supermercados têm um desafio na hora de preencher 8 das 10 ocupações mais comuns no setor. Só no estado de São Paulo são cerca de 35 mil vagas disponíveis. Quase todo mundo nessas cadeiras está atrás de algo em comum, uma vaga em supermercado. O atendimento ao público eu tenho direto, assim, tanto presencial como marketing, telemarketing. Para mim, qualquer função ali na área administrativa, eu estou apta a fazer. Frequentemente, este centro de apoio ao trabalhador da Prefeitura de São Paulo realiza entrevistas com candidatos na área. Mesmo assim, a demanda não está sendo suprida. As vagas existem, mas não tem gente para preenchê-las. Levantamento da Confederação Nacional do Comércio. Vou fazer uma pausa só para falar uma coisa sobre supermercado. Eu nunca trabalhei em supermercado, nunca tive esse desprazer de ter que fazer isso para minha sobrevivência. Mas eu tenho um amigo que já trabalhou em supermercado e ele não ficou nem muito tempo. Sabe qual que foi o resultado disso? Saiu com a mão na frente e outra atrás e problema na coluna. E não é nem problema. E não é nem brincadeira. O cara realmente saiu ali, teve que gastar com saúde e tudo. E ele não extraiu disso aí nada, não extraiu um conhecimento que possa agregar ele. Ah, mas você está no mercado de trabalho, você está vendo como essas relações funcionam. Muda a cabeça, gente. A gente está dentro de um momento transitório na sociedade que a gente pode fazer uma analogia mesmo à Revolução Industrial. Por quê?
A gente não teve uma última revolução industrial, mas a gente está no meio. Não é que a gente não teve, mas a revolução que a gente está tendo agora não é uma revolução industrial. A gente está no meio de uma revolução da informação. E informação é a nova indústria, entendeu? O impacto que a informação tem hoje na sociedade, de todos os sistemas socioeconômicos que a gente está vivendo, na sociedade como um todo, ele é tão grande quanto o impacto produtivo da Revolução Industrial. Por quê? Porque isso cria e modifica de forma mais rápida e mais abrupta todas as relações dentro desse sistema. E um sistema socioeconômico não é só um sistema econômico, então não adianta aí os economistas de plantão irem colocar aqui no papel, não, mas a geração Z não trabalhar, e se não procriar, a previdência vai quebrar, que não sei o quê. Não. Vocês não são economistas, vocês são tecnocratas. Porque uma economia funcional tem que acompanhar a sociedade. É socioeconômico e não econômico-social. Entendeu? E a demanda social dessa nossa geração é mais tempo fora dos ambientes de trabalho para o autoaperfeiçoamento. E enquanto vocês não solucionarem esse abismo, vocês vão continuar tendo esse grande problema. E eu não, é que nem eu tava falando, se a maioria desses supermercados que trabalham com 6 por 1 coloca lá hoje, vai ser de segunda a sexta, horário fixo, e não vai ser mais 12 horas de trabalho, vai ser menos. Porra, se organiza, velho. Vocês vão lotar de novo aí de gente procurando. E a tendência, acredito eu, seja cada vez mais a geração Z caminhar rumo à pejotização, não sei nem se eu falei certo, mas é caminhar a se tornar pessoas jurídicas muito pela possibilidade de flexibilização que isso permite. Como isso pode impactar negativamente na nossa luta, na luta de classe, na luta da classe operária, porque é muito mais difícil você garantir direitos para PJ, entendeu? E quando a gente aliena isso, a gente pode criar a falsa ilusão que o grande culpado de tudo é a carteira de trabalho. Isso aqui não é. O grande culpado de tudo é o modo como as relações profissionais estão enraizadas no nosso sistema. E a gente pode usar o gancho que a geração Z está dando para a gente revolucionar isso, entendeu? Trazer um sistema que cada vez menos preze o lucro exorbitante, cada vez mais preze a qualidade de vida como tem que ser. Porque o desenvolvimento de uma nação não tem que ser em prol de um grande PIB, tem que ser em prol de encher a barriga, de colocar comida na mesa. Tem que ser em prol de dar uma condição de um poder de compra maior do cidadão. Isso sim é evolução. E a gente pode caminhar tanto para esse lado quanto para o outro lado, que é o neoliberalismo avançando cada vez mais, avançando muito, 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 e justo essa parte neoliberal vai abraçar isso e vai começar a oferecer uma jornada mais flexível, porém, né, na contrapartida a gente vai sofrer muito pelas costas com tudo que essa ideologia vem trazendo. Então, a gente tem que usar este momento agora como um ponte para a luta, para fixar a luta contra a escala 6 por 1 e também para que a gente possa não regredir em questões de direitos trabalhistas. Temos que ter sim redução na jornada de trabalho, temos que ter sim um aumento gigantesco salarial para todas as funções subdesenvolvidas do Brasil. E eu defendo mais coisas além que eu falaria, Gabriel, se fosse você lá, como que você faria isso? Simples. Isenção de imposto para funcionário para microempresa e aumento no imposto da grande empresa. Quando você faz a grande empresa pagar pelo funcionário que a microempresa não consegue pagar. E aí você vai aumentar em si essa eficiência desse sistema produtivo com um dia a menos. Isso é só um dos meios, tem vários outros, cara, vários outros, vários outros. Você vai reduzir o impacto econômico e aumentar cada vez mais o impacto bom, né? Seria isso na vida das pessoas. Resultado, a sociedade continua caminhando para um lugar bom. Se a sociedade está infeliz, ela caminha para um lugar ruim. Se a sociedade está feliz, ela caminha para um caminho bom. E é isso que a história nos prova. Isso aponta que supermercados estão tendo dificuldades para empregar em 8 das 10 funções que mais geram vagas nesse setor. São elas: operador de caixa, padeiro, açougueiro, embalador, repositor de mercadorias, atendente de loja, vendedor e auxiliar de serviço de alimentação. Mais uma pausa só para fazer um comentário. Dessa vez eu vou ser rápido, eu prometo. De operador de caixa,
A única coisa que você vai fazer o resto da vida, se você conseguir experiência nisso e for trabalhar em outros mercados, por exemplo, vai ser um operador de caixa. Padeiro e açougueiro ainda formam algum tipo de profissão. Se você tem ali, sua ideia é, vou trabalhar, vou montar meu negócio, você pode usar isso para montar sua padaria, para montar seu açougue, mas se você não tem intenção nisso, cara, você vai estar ali gastando seu tempo que você poderia estar aprendendo a fazer, a criar conteúdo, por exemplo, e vai ser algo que vai ser desperdiçado. Lá na frente você vai estar infeliz, não vai ter atingido suas metas de vida, não vai se aposentar, porque a ilusão da aposentadoria hoje é o maior fantasma que assombra a geração Z, e é por aí vai. Embalador, repositor, né? Atendente, auxiliar de serviços, cara, não vai. Aqui, o que mais pode te auxiliar é vendedor. Só que você vai ter que tomar isso como uma experiência, realmente como se fosse um curso, porque você vai aprender a vender para depois vender para você. E então, cara, eu não trabalharia em nenhuma dessas funções a não ser que eu fosse extremamente obrigado. A não ser que eu fosse extremamente obrigado. Eu tenho 23 anos hoje. E, cara, eu já cheguei a trabalhar por, tipo, semana pra pegar R$ 50 no final da semana pela semana trabalhar. Então, eu sei o que é estar dos dois lados da moeda. Sabe? E eu já tentei empreender também. Eu sei que não é fácil. Tento até hoje, inclusive. Esse canal é uma tentativa de empreendimento. Não caio no conto do submerso. O levantamento foi feito com base em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. O gerente desta unidade na Zona Norte de São Paulo confirma a tendência. Os currículos até chegam, mas a dificuldade permanece. Tem em média na rede hoje 10 vagas, né? E eu não consigo contratar. Para você ter uma noção, eu contratei 2 funcionários há 15 dias atrás, um já saiu, o outro já não está vindo. Tudo isso acontece Um não saiu, o outro já não tá vindo. Aí você vai ver a escala do cara, trabalha 12 horas por dia, tá ligado? Ganha ali seu salário mínimo e não pode ficar parado um segundo, senão o chefe tá no cangote. Desse jeito nenhum. em um momento em que o mercado está aquecido. A taxa de desemprego no país está na casa dos 6%, de acordo com o IBGE. Mesmo assim, salários baixos, escalas em feriados e outras condições afastam os candidatos, sobretudo os jovens. Hoje, o jovem ele não aceita qualquer tipo de emprego, né? E principalmente no setor de supermercados, ele exige a presença física, né, do trabalhador. O setor em supermercado, os trabalhadores, eles têm uma jornada de trabalho muito extensa, né, que dificulta a sua relação mais social, né, da sua própria formação individual. Chegam a trabalhar de 10 a 12 horas por dia. Quando você vai ver a história das pessoas, né, que hoje começou aonde? Primeiro emprego no comércio. Hoje a perspectiva é outra. Os trabalhadores, os jovens estão achando que ser empreendedor é melhor, mas não leva em conta que a CLT assegura direitos que o empreendedor ele não tem. Diante desse cenário, quem emprega precisa se atualizar. Eles vão ter que repensar aí nas maneiras que estão contratando. Eles vão ter que, se não conseguem atrair e reter talentos, vão ter que elevar aí a qualidade de vida do seu trabalhador, seja via salário, seja via benefícios, e pensar em outras maneiras, em outros perfis de trabalhadores para preencher algumas vagas que estão escassas aí para eles. E a tendência disso aí é continuar cada vez aumentando, sabe? Na empresa que eu trabalho, a flutuação de pessoas também é muito grande. E eu vou te falar bem a verdade, lá é por causa do salário, né? Não só por causa do salário, mas por causa de, cara, você tem que cair muito na graça de patrão pra você subir, né? No escalão. E antes das pessoas falarem, não, mas construção de carreira, não sei o que, cara, você não consegue construir uma carreira assim de zero hoje mais. Tão fácil assim. Se tu vai para a área privada, tem alguém que é parente do chefe. Se tu vai para a área pública, você está concorrendo com pessoas muito mais formadas que você que tem tempo de estudar. Então, um trabalhador, né, brasileiro, operário de verdade, o proletariado, ele vive nessa sinuca de pico que empurra ele sempre com essa roda de status. Então, nós temos que abrir os olhos e focar cada vez mais nessa questão e dar todo o apoio que a geração Z precisar para continuar forçando o mercado de trabalho a ser renovado, que é isso que eles estão fazendo. A minha visão é, se você prioriza o lucro acima de tudo e não está me dando lucro, então eu também não vou dar lucro para você, não, é?
Porra, tá achando o que aqui tem idiota? Muito obrigado, galera. Prometo que os próximos vídeos vão ser um pouco melhores. Foi um piloto mesmo. E esse formato mais informal eu gosto muito, que é mais uma conversa, eu tenho espaço aí pra desenvolver essas ideias. Se você quiser ajudar de qualquer forma, é só entrar em contato aqui pelo canal mesmo. E, enfim, no mais, boa tarde.